qual que é esse papo de sobrevivencialismo? Vou te dar uma dica. Sobrevivencialismo. Você fala sobrevivencialismo. Exatamente. Isso. Veio lá dos malucos dos Estados Unidos, aqui a gente sempre teve. Cara... Meu avô sempre foi desse cara de deixar estocado umas paradas. De onde vem isso? É um instinto de sobrevivência do ser humano? Isso é. Eu acho que assim, existem muitas ramificações do que é sobrevivencialismo, né? Mas termo. Vem primeiramente do survivalism, lá dos americanos, né? Só que o que acontece? Os americanos... A gênese no Brasil ela é um pouco conflituosa, ninguém sabe exatamente como surgiu, né? Afinal, a gente tem essa situação de muitas vezes estar numa... Por exemplo, seu avô já era um sobrevivencialista, né? Ele só não tinha rótulo. Né? Exato. E na década de 70 houveram muitos que fizeram o mesmo também, mas os americanos ele tem aquela visão um pouco mais pra paranoia mesmo, né? Tanto que você vê aquele Doomsday Preppers, os preparados para o fim da Net Geo lá, por exemplo, que era quase que cômico, né? Um bunker e você repara na edição que quando os caras estão contando a história e tal, tem aquela musiquinha mais cômica por trás, que é pra dar o tom de que ele é louquinho. Entendi. Sabe? E eu particularmente, eu conheci o sobrevivencialismo, foi lá em 2010, mais ou menos, eu ainda era aluno de faculdade e tudo mais. E eu falei, cara, isso aí é legal, né? Na época eu achei interessante a ideia, tava começando a paranoia do fim do mundo de 2012, né? E na época eu tava precisando de um hobby. Calendário Maia, né? Eu tava precisando de um hobby, eu tava na faculdade, piradão, né? E o meu histórico eu fui escoteiro, depois eu comecei a acampar por conta própria. E quando eu entrei na faculdade... Já tinha uma curiosidade por isso, né? E eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E eu passava sempre os finais de semana na chácara, né? Na horta, aquela coisa, né? De guri, tomar banho de açude, aquela coisa toda, né? E aí, cara, eu falei, precisava de um hobby. Vou fazer um blog sobre esse negócio de técnica de sobrevivência e começar a trazer esse conceito pro Brasil. Né? E aí eu falei, mas survivalism não faz sentido no Brasil, né? Eu não gosto de termos muito ingleses, né? Sempre que eu posso evitar, eu evito, né? E aí eu pensei, sobrevivencialismo, né? Eu tive a excelente ideia de criar uma palavra de 18 letras. Cara. Quase ninguém consegue falar corretamente. Sobrevivencialismo. Exatamente. Não vou dizer que fui eu que criei o termo, mas na minha cabeça, dentro do que eu conhecia na época, eu traduzi e criei o blog, né? E aí comecei a escrever e tal, tinha um mundo prepper, né? E aí você começa a perceber que, por exemplo, lá na Inglaterra que é prepper? É o preparador. Porque o sobrevivencialista, ele já tá mais focado em uso de técnicas em situações extremas. O preparador, ele armazena coisas para não passar por perrengue. É o cara que, por exemplo, né, vai lá e tem 3 meses de comida em casa, porque se ele perder o emprego, pelo menos a comida tá garantida. Se tiver uma falta de abastecimento de alguma coisa... Isso, o foco dele é mais em comprar recursos. Né? Enquanto um sobrevivencialista, ele ativamente treina. É o cara que, por exemplo, pega uma mochila com poucos equipamentos, vai pro mato para saber como é que ele lida com isso, entendeu? Ele já se expõe a situações de desconforto para saber como é que funciona, né? E aí eu criei o canal lá, na época, obviamente, estou aqui com mais um dinossauro, né? Que ano foi isso? Eu criei em 2011 o canal. O YouTube ainda era mato. Antes né? do 11 de setembro? 2011, não 2001. Bem depois. 2011, Mas é claro, né, que naquela época o YouTube não era monetizado e tal. E eu entrei nesse mundo porque eu falei, cara, eu vou ensinar o povo a acampar. Né? Eu não sou um preparador, porque eu era um garoto de 18 anos de idade, né? Eu vou lá ensinar o povo a ir pro mato, acampar e tal. E aí começou daí, cara. Eu tinha um amigo, o Bruno, que acampava comigo, o outro e tal. E a gente começou a trabalhar juntos. E eu usei como hobby de final de semana. E começou a crescer. E aí veio essa concepção das primeiras crises, né? Veio esse medo do mundo de 2012. Eu fiz uma reportagem pro... Como que era? O Globo Repórter? Não, era o do SBT. Aquele... Putz. O Globo Repórter do SBT, sabe qual que é? O Globo Repórter do SBT. É isso aí, exato. E aí, cara, me botaram lá no meio de um monte de gente que acreditava que ia vir alienígena, que ia vir, eu fiquei, putz, cara. Sabe como é que é, né? Diga-me com quem andas, né? Coloca todo tipo de... Mas eu fui criando uma concepção legal nisso, cara. Eu comecei a perceber que o sobrevivencialismo, ele não é uma preparação para o apocalipse. Não? Não, cara, ele é um estilo de vida que te remete ao básico e te faz viver uma vida muito mais completa. Porque você foca no que realmente importa. Tem a ver com minimalismo também ou não? Em partes, porque você é mais pragmático, né? Eu tenho o que eu preciso para garantir a minha... Quando a gente fala sobrevivência, soa muito, né, largados e pelados, né? Mas não, a sobrevivência no sentido de, eu quero ter uma vida plena. Né? Eu quero ter uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Eu falo pro pessoal, eu vim para São Paulo, me dá uns nervos, cara. Não sei como vocês conseguem, cara. Por quê? Por causa da loucura? Porque por conta do sobrevivencialismo, hoje eu tô construindo uma propriedade autossuficiente de 7 hectares, num lugar maravilhoso, onde não tem ninguém, onde eu divido o meu terreno com 3 amigos a quem eu devo a minha vida. Se precisar, a gente entra em trincheiras juntos.
Nós temos filhos criados dentro dessa concepção. O meu corpo hoje é condicionado para passar por coisas que eu nunca imaginei que eu ia passar. E tudo por causa do sobrevivencialismo. Entende? Então, eu só deixei de ser o Júlio, o projeto de garoto de apartamento lá, que não sabia nada, não conseguia colocar uma prateleira para o ponto atual, por conta dessa filosofia. Mas isso não teve um trauma que fez você mudar? Não teve você não passou por uma situação que falou, cara, eu preciso me preparar por... Não, cara, eu sempre curti ir pro mato. Eu sempre gostei, cara. Eu sempre gostei de, por exemplo, eu ia pro mato... Mas você não gosta de gente? Ou é porque você gosta da paz? Eu sou psicólogo, né? Ah, tá. Eu sei o suficiente sobre pessoas para me manter à distância. Cara, que maravilhoso isso. Exatamente, né? Quanto mais você conhece... Eu mantenho relações de segurança. Como que é? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos cachorros, né? Exato. Eu não tenho nada contra, obviamente, pessoas, mas eu me sinto melhor comigo mesmo. Você sente bem? Com certeza. Eu sou um cara que sempre foi fechado para poucas pessoas, né? E todo mundo acha estranho, né? Porque a gente tem canal de YouTube e tal... Não necessariamente você tem um canal de YouTube e você é um cara que gosta de música. Eu sou introvertido, pô. Eu também. Né? Eu sou um comunicador, mas se eu posso escolher, eu fico no meu canto. Entendi. Né? Mas você não chega a ter aquela neura de quando tu vai no estádio de futebol, você fica, meu Deus, não. Não, pra algumas porque coisas... primeiro que eu não vou no estádio. Mas um cinema lotado. Não. Ah, tá. Não, é que existe uma linha muito tênue, cara. Existem muitos canais, existem muitas linhas de sobrevivência que pregam o medo. Entendeu? Tá. Vai acontecer o desastre. Entendi. Cara. O momento tá chegando. Quase uma religião, né? É a religião do medo. E pra mim, aquele que se prepara por medo é covarde. Porque ele só tá se preparando porque tá com medo. O que eu faço? Eu tenho 2 filhas. Eu quero construir um mundo melhor pra elas. Entendi. Então eu me preparo para garantir que elas sejam a minha semente de resistência. Entendi. Entende? Então, eu encaro o sobrevivencialismo como uma forma de, eu vou encarar esse mundo de peito aberto mesmo, né? Ele é meio louco, tem muita coisa que acontece que eu não curto. Vai tomar muita porrada dele. A gente defende muito o conceito de microliberdade. O que é isso? Eu quero viver a minha vida do meu jeito, no meu terreno, sem ninguém mexer o saco. Entendi. E para isso eu tenho que construir uma infraestrutura para isso. Você falou que ele é autossuficiente. Como você faz um espaço ser autossuficiente? A autossuficiência é utópica. Né? Vamos começar por aí. Como? Porque eu nunca vou fazer, sei lá, um remédio para quimioterapia. Processador de computador. Claro. Né? Você falando de comida, de água... Essa é a típica coisa assim, o objetivo... Imagina o objetivo do corpo perfeito, que você nunca vai atingir, mas você está sempre galgando em direção a ele. Entendi. É a mesma coisa no sobrevivencialismo. Né? Ou seja, eu tenho a minha intenção de ser autossuficiente em comida, em água. Em água nós já somos autossuficientes. Eu tenho uma nascente lá no terreno, né? Temos açude, temos tudo. Né? A gente agora está no processo. Recentemente a gente comprou a Starlink lá. Tô pra comprar, cara. Do tio Musk, é uma maravilha. Quero pra cá. Sabe aquela parada que funciona tão bem que você fala, tem alguma coisa errada aqui? Sei. Tô ligado. É mais ou menos assim. A gente só ligou e tá funcionando. É que nem meu pênis há 52 anos. Ele funciona tão bem que às vezes eu desconfio. Falo, cara, tá errado esse negócio. Você não esperava por essa, hein, ô Lene? Essa eu não esperava, hein? Essa me surpreendeu, viu? Pegou de surpresa. Meu Deus. Mas está tudo bem. Vou atrás. Depois vou É massa. E a gente vai ligar em painéis solares para ficar só com energia solar, sustentando... Tem isso também, energia, então solar. Isso. Mas também com gerador. A gente tem gerador a diesel. Porque aqui eu tenho painel, mas ele não armazena. É o on-grid, né? Não, o nosso é o off-grid, a gente vai montar lá. Sério? Com banco de bateria e tal. Isso o nosso sonho quase fetiche é cortar os fios. Entendeu? Então, por completo. É porque eu tô indo pra montanha depois, então eu vou pegar uns toques com você, que eu quero essa parada também, eu quero ser legal, cara. Eu vou te dizer que eu curto também isso, é uma vontade, né? Homens nasceram pra ser pioneiros, né? Também acho. Quando você fica confortável demais, você apodrece. Fica aqui, cara, você sente uma agonia quando você vai pra um lugar desse, um espaço aberto, você tá na natureza, parece que tem uma conexão, uma coisa que se fecha aí, cara. Mas é por isso que me levou, eu particularmente, óbvio, né, que eu puxo a sardinha pra psicologia, né? Porque eu tentei, por quê?